Muito bom dia, meus irmãos. Deus os ajude, abençoe. É muito bom a gente poder meditar um pouquinho naquilo que Deus deixou para nós e procurar colocar-nos em coerência com aquilo que nós dizemos que somos. Porque a gente vê muita incoerência, né, nos chamados evangélicos, nos pregadores, enfim, aquilo que é chamado de vida religiosa. E nós devemos lutar, pedir a ajuda de Deus, a graça, para sermos coerentes com o Evangelho, com os ensinos deixados para nós, principalmente aqueles que se dizem evangélicos, cristãos, porque nós temos os exemplos na Bíblia, toda a história, das pessoas que viveram o Evangelho. E aquilo não foi modificado, a Bíblia não pode ser torcida, modificada de forma alguma. Agora, na falta de caridade, quando há um julgamento, nós vemos uma incoerência entre as Escrituras. Porque Jesus disse em Mateus 7,3: por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Então, ver o defeito dos outros é uma coisa comum, corriqueira, fácil e que acontece diariamente na igreja, nos ajuntamentos. E lá também no tempo de Jesus nós encontramos esse tipo de comportamento. Então é uma incoerência com a vida cristã. Então querer que as pessoas carreguem um fardo pesado de legalismo e vigiando as pessoas, os seus comportamentos, nós vimos que não é coerente com as Escrituras. Porque os fariseus faziam isso. Eles atavam fardos pesados, difíceis de suportar, e os punham nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo queriam movê-los. Então, eles faziam tudo para terem uma boa reputação, mas, no entanto, o mais essencial é o caráter. Era sujo, imundo, incoerente com o que eles falavam. Vejam bem, porque eles gostavam de, a gente diz aqui no nosso linguajar, de aparecerem perante as pessoas como um dom a alguém. Mas, na verdade, diante de Deus, eram imundos, hipócritas. Mas o verdadeiro cristão, ele procura ter uma vida coerente com o Evangelho. Porque hoje todo mundo diz Senhor Jesus, e é uma coisa
até certo ponto, até exagerada. Mas Jesus, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Então nós compreendemos que só dizer que Jesus é Salvador, Jesus é bom, Jesus é curador, Jesus é tantas coisas, e cantar louvores e procurar chamar a atenção das pessoas. Então nós encontramos as Escrituras advertindo sobre isto. E a pessoa sábia, que gosta, que tem entendimento, que gosta de ter as coisas corretas, ela dá atenção quando é advertida. Não ignora aquelas advertências. No trânsito, em casa, no trabalho. Então, às vezes, a pessoa está se comportando de uma forma incoerente no trabalho, com o que deve ser ali. Então, ele sofre, recebe uma advertência. E quando ele é uma pessoa do bem, automaticamente aquilo lhe traz um constrangimento interno. E ele se envergonha, porque está agindo de uma forma que não condiz com o que ele deveria, um comportamento errado. Agora, Jesus sempre chamava para isto, a obediência. Por que me chamais Senhor, Senhor, não fazeis o que eu mando? Isso quer dizer, são desobedientes, transgressores dos mandamentos, são gananciosos e têm simplesmente uma fachada de cristãos. São evangélicos apenas, que se adaptaram, acharam melhor viver como evangélicos. Porque o evangelho, se as pessoas pensassem bem, tem uma frase de Billy Graham, grande pregador Billy Graham também, que foi confundido aí como anjo a Sodoma, né? Por um falso ensinamento. Se você ler Gênesis capítulo 18, você vai entender essa questão desses dois anjos aí, que dois desceram para Sodoma e um ficou lá com Abraão. Isso aí não é coerente com as Escrituras, é incoerente. Eles foram juntos, os três, e quando o anjo falou, Elohim falou com Sara, estavam os três. Leia Gênesis 18, gente. Essa questão aí de Billy Graham e Oral Roberts foram enviados a Sodoma, quer dizer, representam os gentios, as denominações, e Elohim ficou lá sozinho com Abraão. Isso é uma invenção. Por que as pessoas não abrem os olhos, Senhor? Leia cautelosamente Gênesis 18, quando apareceram aqueles três anjos a Abraão. E quando Abraão falou com eles que ia fazer vamos dizer aqui na nossa linguagem, um lanche para eles, dar um descanso, lavar os seus pés. Os três ficaram e os três concordaram em comer. Depois os três estavam com o olho a Sodoma. E quando falou com Sara, que um falou com Sara, Elohim, nós cremos assim também, que ela teria o filho, os três estavam ali juntos. Eles não tinham descido para Sodoma. E quando eles olharam para Sodoma, Abraão foi com eles para lhes mostrar o caminho. Assim diz as Escrituras. Agora vem alguém e torce as Escrituras. Para que torcer as Escrituras? Torcer as Escrituras é incoerente com Cristo, é incoerente com a palavra.
E quantas pessoas nem percebem isto? São fanáticos, idólatras. A idolatria é incoerente com o cristianismo, com Deus. A falta de entendimento é incoerente com as Escrituras. A falta de conhecimento é incoerente com as Escrituras. Então nós vivíamos e vivemos no passado 40 e tantos anos na incoerência com as Escrituras, incoerentes com as Escrituras, com aparência de santidade, dizendo Senhor, 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 mas não fazendo o que Jesus manda. Então nada adianta, são transgressores dos mandamentos de Deus, porque quando manda é um mandamento. Então eles eram totalmente incoerentes com a Bíblia, e hoje os chamados evangélicos são ou não são incoerentes com as Escrituras? Quer dizer, você não precisa de acreditar que em mim, não. Veja o comportamento segundo as Escrituras. Mas o que está faltando? Alunos que não conhecem matéria, que não estudam, alunos que não leem a matéria, quer levar a vida de qualquer forma e depois quer dizer que o professor é ruim. É o que acontece. Mas o aluno aplicado, chega no dia da prova, ele está apto, pronto. Ele não está indo à escola simplesmente para marcar horário, marcar presença, isso mesmo. Ter alguém que ajuda a gente é bom, né? Eu acho bom marcar presença. Mas vai fazer o que lá? Namorar? Vai à igreja para quê? Marcar presença, namorar e fazer outras coisas com outra intenção? Agora, Jesus disse para os pregadores também, que eram os sacerdotes daquele tempo, eles eram hipócritas por causa disso. E Paulo fala em Romanos 2 sobre que a pessoa chama juízo sobre si mesmo. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, porque tu que julgas fazes o mesmo. Então eu condeno alguém porque faz uma coisa errada e eu faço a mesma coisa. Prega, mas não vive aquilo. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas, pregas que não deves prostituir e prostitui, que não deves adulterar e adultera, pregas que não deve mentir e mente com a vida e até com palavras. Porque uma pregação errada é uma mentira e das piores que existem, porque engana as pessoas, são cegos guiando cegos para caírem ambos nos buracos, são lobos devoradores, incoerente com a verdade, aumentam, criam as coisas, então falam aquilo que não é bíblico, que não é escriturístico e engana as pessoas. São, portanto, enganadores. E um enganador é o quê? Mentiroso. E mentiroso é quem? Satanás, o pai da mentira. Então eles são obedientes a Satanás e não a Cristo, que é a verdade. Ele mentiu desde o princípio, Satanás mentiu desde o princípio. E até hoje arrasta multidões com as suas mentiras. Mas a verdade sempre vai continuar também.
embora sendo poucos, mas ela perdura. E ela é que vai perdurar eternamente, a verdade. Porque tudo aquilo que é incoerente com a palavra vai passar, tudo que é engano vai passar, tudo que é ludibriação vai passar, mas a palavra permanecerá. Então são pessoas que professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo que abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo escreveu isso a Tito, no capítulo 1, verso 16. Agora vejam isso. Temos que observar isso. Não são advertências minhas, são conselhos meus, é advertência da palavra. Então, meus irmãos, procuremos a coerência com as Escrituras e não com uma igreja, e não com uma certa religião, e não com um certo sistema, e não com uma certa mensagem que se diz precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, mas sejamos coerentes com a Bíblia, com a palavra, porque haverá um juízo severo àqueles que proclamam estar com a verdade, mas ensinam mentiras. Dizem Senhor, Senhor, mas não faz o que Ele manda. E que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos fortaleça cada dia mais, dando saúde no corpo, na alma e no espírito. Amém.